Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Sejam bem-vindos, então, a mais uma videoaula, certo? Nós vamos continuar estudando sobre verbos, sobre o modo subjuntivo. O que é esse modo subjuntivo? A gente já falou sobre modo indicativo e agora nós vamos estudar modo subjuntivo. Vamos relembrar o que é um modo verbal? É a maneira pela qual o falante expressa a sua atitude com relação ao que diz. Como assim, né? A sua atitude, será que ele tem certeza? Ele está se comprometendo daquilo que ele está falando? Será que ele está criando uma hipótese? Será que ele está dando uma ordem ou fazendo um pedido? Então, tudo isso vai ser considerado para ser escolhido qual modo verbal nós vamos encaixar na nossa frase, tá? Bem, e quais são os três modos verbais? O indicativo, que nós já vimos, que é o modo da certeza. Hoje, nós vamos falar sobre o subjuntivo. E o subjuntivo, ele é o contrário do indicativo. Se o indicativo é certeza, o subjuntivo é o quê? Incerteza, dúvida. É exatamente isso. Ele vai expressar uma dúvida, uma incerteza, uma hipótese, uma possibilidade. Vamos pensar, vamos ver essa tirinha, ó. Você seria capaz de matar alguém? Se ele também quisesse me matar, sim. Mas se ele fosse forçado a isso, né? Se as pessoas se juntassem para discutir isso, não haveria mais guerras, né? E aí ele fala, você seria capaz, né? Se ele fosse forçado, sim. Né? Se as pessoas se juntassem, que ideia que é essa? Ele está imaginando uma situação que não aconteceu. Está criando o quê? Qual é a ideia que prevalece aí? É certeza que as pessoas, né, vão forçá-lo a fazer isso? Ou que vão se juntar? Não. Isso aqui é apenas uma hipótese. Então, é uma hipótese, certo? E aí, o indicativo e o subjuntivo, qual é a diferença? Já contei para vocês. Vamos lembrar? O indicativo, ele expressa uma certeza. Eu tenho certeza com relação àquilo que eu estou falando. Já o subjuntivo, não. Ele expressa uma dúvida, ou uma possibilidade, uma hipótese, como nós acabamos de ver, um desejo ou uma previsão. Estou tentando, né, imaginar o que vai acontecer no futuro. E aí, esse modo subjuntivo, de onde que vem essa palavra? Subjuntivo? De onde será que tiraram isso? O subjuntivo, gente, ele vem do latim, que significa subordinado a. Então, sempre, lembra, vocês não têm, às vezes o pai, a mãe, no trabalho não tem um chefe? O pai não tem que, né, obedecer às ordens do chefe, seguir o que o chefe fala, não está relacionado ao chefe? Então, ele é subordinado a esse chefe. Eu tenho isso também nas orações. Então, quando eu tenho lá um período composto, que eu tenho mais de um verbo, eu vou ter essas orações. Às vezes eu tenho uma oração que é a principal, que é como se fosse a chefe, e eu tenho aquele que precisa, que depende dela, que eu chamo de subordinado. Então, nós usamos muito o subjuntivo em orações subordinadas, tá? Olha um exemplo, ó. Vamos abrir aquele baú, é minha oração principal, né? Nem que tenhamos que morrer de fome. Eu não posso ter oração só, nem que tenhamos que morrer de fome. Não existe só a segunda oração sozinha. A primeira, que é a principal ali, ela dá para ficar sozinha. Vamos abrir aquele baú, certo? Agora, nem que tenhamos que morrer de fome, agora essa não, ela depende da outra. E por isso que é o subjuntivo, tá? Então, eu tenho o tenhamos aí, que é um verbo no modo subjuntivo, ele está no presente do subjuntivo. E mais um detalhe, ele tem um que antes, nem que tenhamos. E a gente vai ver como essa conjunção é importante. Bom, esses fatos incertos que o subjuntivo expressa, eles podem estar no presente, no pretérito ou no futuro. Então, eu tenho presente, pretérito e futuro. Presente, o agora, momento atual, pretérito, que já aconteceu, e o futuro, o que vai acontecer. E, né, diferentemente do indicativo, eu tenho só um presente, só um pretérito e só um futuro. Muito tranquilo, né? Nós não temos aí 3 pretéritos como tem no indicativo, eu tenho um só. Vamos estudar um pouquinho sobre eles? Bom,
falei para vocês que nós sempre temos conjunções. Essas conjunções nos ajudam muito, até mesmo para conjugar. E elas estão presentes nas frases que elaboramos. Geralmente a oração com o verbo subjuntivo ela é iniciada por essas conjunções, pelo que, como a gente viu, nem que tenhamos, né? Pelo se, né? E se eles juntassem, se fizesse, lembra da tirinha? Ou quando é futuro, tá? Então vamos estudar, vamos ver aqui essa tirinha. É uma tirinha do mundo da Leloca, e aí o título Gostando de Estudar, certo? Olha só, tem um diálogo entre o menino e a mãe. E aí o menino fala, por que a Leloca ganhou uma mochila nova? Né? A Leloca é irmã, e é aquela pergunta básica que o irmão faz. Por que ela ganhou e eu não? Cadê a minha? Porque que injustiça é essa? E a mãe não ficou muito preocupada. Olha lá o rosto da mãe. A mãe disse só porque ela gosta de estudar. Aí, ele concordou, né? Que ela gosta de estudar, tudo bem. Concordo. Mas, e se eu gostasse mais do que ela? Novamente, olha a possibilidade, a hipótese, né? E a mãe dá a seguinte resposta. Quando você gostar de estudar, na galinha vai nascer dente. O que a mãe está insinuando, está dizendo para ele? Ela está prevendo, vocês acham que a galinha vai ter dente? De jeito nenhum. Então é a mesma coisa que ela está dizendo sobre ele gostar de estudar. Qual a previsão que ela faz? Que ele vai gostar de estudar? De jeito nenhum, que isso não vai acontecer no futuro. Então, nesse segundo quadrinho, vão aparecer aí verbos no subjuntivo. Vocês conseguem achar? Vamos ver, nós temos os 3 tempos do subjuntivo aí. Vamos ver se vocês encontram. Olha lá, o primeiro onde está, ó. Que ela goste, né? Então, eu tenho o goste e eu tenho a conjunção que acompanhando. E o segundo, tá meio grifado ali, tá fácil de achar. É o gostasse, certo? Então, se eu gostasse, esse se é a conjunção que acompanha. E aqui no terceiro, né? Cadê o verbo? Vocês acham? Olhem lá, vê se vocês conseguem encontrar. É justamente o gostar. Quando você gostar. Então, eu tenho o presente, o pretérito e o futuro. Os 3 tempos do subjuntivo nessa tirinha. Vamos estudar um pouquinho mais sobre eles? Então, olha lá, o presente do subjuntivo. Nós sempre colocamos a conjunção que antes para ajudar a conjugar. Se eu colocar cante, cantes, cante, é mais difícil. Agora, se eu falar que eu cante, que tu cantes, que ele cante, né? Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, é muito mais fácil. Então, a dica é sempre colocar esse que antes de conjugar o presente do subjuntivo. E o que ele expressa? Ele expressa um fato incerto no momento da fala. Então, eu não tenho certeza. Então, que eu, né, que ela gosta, tudo bem. Né? Então, se ela gosta, eu até aceito. Ele começa com a conjunção que, né? E ele pode expressar também um desejo. Quando você deseja alguma coisa para alguém, né? Que Deus te proteja, você usa, né, para esse desejo que você faz para alguém, quando você está se despedindo, é o subjuntivo. Tomara que eu tire 10 na prova, né? Esse que eu tire aí, né? Esse desejo, ele é novamente o subjuntivo. Vamos ver um exemplo, ó. Deslizamos ao longo da sebe, silenciosos e rápidos, sem ver nada que aumente nosso medo. Então, eu não tenho certeza se eu estou vendo isso ou não, algo que possa aumentar meu medo. O pretérito imperfeito é o único pretérito que tem. Lembra, não é porque ele tem defeito, mas é de imperfeito, de imperfectivo. Quer dizer que ele é uma ação não concluída, que realmente não aconteceu no passado e foi concluída no passado. Por isso que é imperfeito. E é aquele que tem os 2 S. Você bateu o olho, partisse, partíssimos, vendesse, vendesses, tem aqueles 2 S. Não dá para errar. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse, olha, eu sempre coloco a conjunção se agora. Quando é o pretérito, eu uso o se antes para me ajudar a conjugar. E o que ele vai expressar? Como nós já vimos anteriormente, né? Olha mais um exemplo. Se você voltar ao passado, né? Se você, está faltando um verbo, que momento escolheria, Garfield? Aí o Garfield pensa, e aí depois ele pensa. Notem que os balões do Garfield sempre são de pensamento, ele não fala nas tirinhas, tá?
hoje de manhã, quando a gente comeu aqueles donuts, né? E aí é esse o momento. Ele só pensa em comer, ele vai pensar no momento que ele comeu. Que verbo que eu coloco? O verbo poder lá. Se você... No passado. Se você... Já pensaram aí? Conseguiram? Se você pudesse voltar ao passado. Né? Então, esse pudesse é o verbo poder no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ele indica sempre um fato provável, algo que que eu não tenho certeza, duvidoso, ou mesmo hipotético. Estou criando uma hipótese de algo que poderia ter acontecido e é uma ação não concluída no passado. Por isso que é imperfeito. E sempre usamos a conjunção se junto com ele. A ponte era baixa demais para que eu a rejeitasse, né, debaixo dela. Nesse caso, eu não coloquei o se, né, se eu rejeitasse, mas ele expressa um fato no passado. Eu usei o que junto com rejeitasse, que também é possível fazer esse tipo de construção. Certo? Olha lá, se eu a rejeitasse, tivesse rejeitado no passado, e uma ação que não foi concretizada. E aí, por fim, eu tenho o futuro. O futuro, eu coloco quando na frente para conjugar. Quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir, quando eu cantar. Eu uso esse quando para me auxiliar, que é próprio do modo das orações compostas, do período composto aí por subordinação, as orações subordinadas, certo? Vocês vão estudar isso mais para frente. E aí, esse futuro, ele expressa o quê? Uma previsão. Eu quero que alguma coisa aconteça no futuro, mas não é certeza que vai acontecer. É sempre usado quando junto, né? Então, quando o prazo terminar, Jim já terá cumprido a sua missão. Então, quando ele terminar, é certeza que ele vai ter cumprido quando ele terminar? Eu não tenho certeza. Eu estou fazendo uma previsão para o futuro, uma hipótese de que é algo, né? Às vezes, quando você quer que seu time ganhe, você fala, quando meu time ganhar o campeonato, você está torcendo para que ele ganhe, mas não há certeza de que ele vai ganhar. Viram como é tranquilo? Fácil. Então, vamos retomar o que nós vimos hoje? Bom, o modo subjuntivo, ele expressa aí um fato duvidoso, hipotético, um desejo ou uma previsão. E ele também pode ser dividido em 3 tempos. Um presente, que nós usamos geralmente a conjunção que, um pretérito, que é imperfeito, que é não concluído, que nós usamos a conjunção se, e um futuro, tá? Que é mais ou menos uma previsão, que nós usamos a conjunção quando. Muito tranquilo o verbo modo subjuntivo. Espero que vocês tenham conseguido entender bem. Leiam novamente a apostila, vejam aí os exemplos, deem uma estudada nas conjugações e arrasem nos exercícios. A gente se vê numa próxima aula então. Tchau, tchau.